falando, tá mandando mensagem. O rei chegou, o futuro presidente da Confederação Brasileira de Futebol, aquele que vai mudar o nome da Copa do Brasil para a Copa Pão de Queijo do Brasil. Foi lindo demais, foi uma noite épica, histórica, né? Tanto aqui quanto lá, um negócio espetacular. O momento que em 97 anos de rivalidade somos privilegiados de assistir. Nós aqui, você daí, estamos vivos para ver o que aconteceu ontem, ou para ter visto o que aconteceu ontem no Mineirão e também na Vila Belmiro. Futebol ganha muito com isso. Você que disse que o futebol brasileiro tinha acabado após o 7-1, você só tem o direito agora de aceitar que dói menos, né? Nós estamos realmente dominando o futebol. Eu venho dizendo isso aqui, sendo chamado de arrogante por alguns idiotas, mas não tem arrogância nenhuma. É a constatação. A gente conhece muito de perto, a gente vive o dia a dia do futebol mineiro e sabe o que anda acontecendo aqui. Então, por isso, a gente enche o peito para dizer que o eixo da bola é aqui. Independente de quem vença, o futebol mineiro ganhou muito com essa final. Muito. Eu, por exemplo, torço muito, mas já fui voto vencido. Ou torcia muito para os dois jogos acontecerem no Mineirão com 50-50 na arquibancada. Mas não vai. Parece que o Atlético, aliás, parece não. O Atlético já definiu, independente da ordem dos mandos, o Atlético faz o jogo com o seu mando no Independência. A gente vai direto e hoje muito com os nossos intrépidos comentaristas, a gente vai falar aqui dos jogos de ontem. Excepcional, histórica, épica vitória do Galo. Espetacular vitória do Cruzeiro também, lá na Vila do Cruzeiro, na cidade de Santos. A gente fala de tudo isso, mas agora, evidentemente, que falaremos do jogo do Mineirão, porque foi de fato épico. Mais uma vez, o Atlético saiu perdendo do Flamengo, repetiu a virada e foi demais. A mesma virada contra o Corinthians, o mesmo roteiro, a mesma dramaticidade e pela primeira vez está na final da Copa do Brasil. A reportagem é dele, Luciano Dias, roda aí. Uma torcida que acredita. Uma torcida que tem certeza. Precisando vencer o Flamengo por 3 gols de diferença, o Atlético foi para cima. Neste lance, Carlos pediu pênalti. Diego Tardelli acertou a trave de Paulo Vitor. Mas quem abriu o placar no Mineirão foi o Flamengo, com Everton depois de bela jogada aos 33 minutos. Sem problemas para um Atlético acostumado com viradas históricas nos últimos anos. O Galo não se abateu. O gol de empate aconteceu 8 minutos depois com Carlos. No segundo tempo, a estratégia atleticana era uma só: ir para o sufoco desde os primeiros minutos. A torcida estava tensa, mas acreditava. Tinha que acreditar mesmo. Michael Suel fez o segundo aos 11 minutos. Uma jogada do Luan, a bola acabou sobrando. Estava ali no meio da área, consegui tirar bem do Paulo Vitor. O Flamengo não conseguia sair da pressão, não deu outra. Dátolo fez o terceiro aos 35. O quarto gol aconteceu aos 39 minutos. Luan mostrou oportunismo. O Mineirão foi a loucura. O Flamengo tentou fazer o segundo gol para se classificar, mas o final no Mineirão foi mesmo de festa para a torcida do Galo. Atlético 4, Flamengo 1. Foi mais uma vez histórico, uma virada inesquecível. Os atleticanos acreditaram e
pela primeira vez, chegam à decisão da Copa do Brasil. Graças a Deus a equipe conseguiu e acho que nós temos que valorizar e respeitar muito a equipe do Atlético Mineiro. Aqueles que duvidaram, está à prova dentro de campo. A equipe deles é muito bem equilibrada, estão acostumados a fazer dessa forma, giram bastante, jogam o adversário para trás, porque os adversários já saíram aqui também na frente, aqui o Corinthians saiu da Copa Libertadores, onde saíram, eles têm uma característica muito forte aqui, encontraram o jeito de jogar, então tá difícil de bater o Atlético aqui. Eu acho que é o momento de parabenizar toda a torcida e todo o elenco, as pessoas que estão fazendo o Atlético de hoje, porque a classificação foi um negócio... Vai ficar marcado, mais um jogo que vai ficar marcado, e eu só tenho a agradecer essas pessoas que estão comigo. Buscar o título inédito da Copa do Brasil? Não resta dúvida que a torcida do Galo acredita. Isso virou um mantra, não é? E a torcida vai cantar isso, enfim, por toda a eternidade. Não vai mudar nunca. Nós passaremos, outros virão, o Atlético vai continuar e as pessoas vão continuar gritando esse eu acredito. Virou um mantra, funcionou, foram viradas e vitórias excepcionais, não é? E aí eu vou lá aos 4-1 da Libertadores contra o São Paulo, fora o chocolate, aí vem Tijuana, aí vem Newell's, Olímpia, aí depois toda essa situação envolvendo a Copa do Brasil descendo com Corinthians e Flamengo, sem a ajuda do apito, na bola, na raça, na vontade, na alma, foi realmente sensacional. Cadu Doné, boa tarde, Cadu. Boa tarde. Foi realmente uma página escrita de forma brilhante na história desse futebol mineiro, né, Ídolo? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Everton, boa tarde a todos. Quarta-feira inesquecível para o futebol de Minas Gerais, começando aí com o Galo. Mais uma vitória histórica, épica, de uma beleza inacreditável, de uma emoção inenarrável, né, Júnior Brasil? Sem dúvida. E mais uma vez, um triunfo merecido. Mais uma vez, o melhor time passou. Nos 180 minutos, na soma dos dois jogos, o Galo foi superior ao Flamengo. Mais do que isso, se a gente fizer uma análise que transcende esse confronto, o Atlético é muito melhor, tem jogadores mais qualificados, então vitória também do futebol, do time que procurou mais, que atacou mais, que é melhor tecnicamente. E mais um daqueles resultados, Everton, que nos lembram porque o futebol é tão especial, porque o futebol é tão apaixonante, porque é mais do que um esporte, né? Porque o clima no Mineirão, estava lá, o Júnior Brasil também trabalhando, realmente incrível, inacreditável, o papel da torcida muito legal, muito bacana. A gente que critica muito esse processo de coxinização do futebol, nesse jogo, assim como naquela partida contra o Corinthians, um Mineirão lembrando aquele futebol mais das antigas, com emoção à flor da pele, torcida cantando o tempo inteiro, realmente muito legal. Achei que no jogo de ontem, em comparação, melhor dizendo, ao jogo contra o Corinthians, o Atlético foi um pouco menos brilhante tecnicamente, porque contra o Corinthians a partida foi perfeita, né, em todos os aspectos. O toque de bola muito refinado, aquela intensidade, o ataque muito intenso, ao mesmo tempo com passes muito qualificados. Dessa vez a vitória foi mais do coração. Foi merecida também tecnicamente, o Galo atacou o tempo todo, várias chances de gol, o Flamengo só no finalzinho teve uma ou outra ali. Não estou dizendo que o Atlético não jogou bem, não é isso. Jogou muito melhor, só que a proporção dessa vez pendeu um pouco mais para o lado do coração, da emoção, da pegada, do tal do eu acredito, um pouco menos da técnica, e da outra vez essa proporção teve um lado maior ali do refinamento que o Galo mostrou contra o Corinthians. Partida espetacular. O Flamengo mostrou alguns defeitos, a gente falava que o Luxemburgo, de certa maneira, lúcido na entrevista, mas acho que é um pouco confortável também não cair, não abordar eventuais erros que o time dele mostrou. E até deixo claro que acho que não ia fazer diferença nenhuma, porque o Atlético é muito melhor independentemente de qualquer coisa. Agora, é muito fechado, muito lá atrás, com pouca válvula de escape, limitando-se ao contra-ataque, mesmo isso não fazendo muito bem, mexendo muito mal, colocando o tal do Bebetinho ali no segundo tempo, um jogador muito longe de estar preparado. Vai continuar carregando essa o Elton também, para mim, não era para ter entrado, então... Mas isso é um detalhe menor. O Atlético mereceu, e a final vai ser épica e inesquecível.
Muito bem, tá? Então, o Cadu falando, daqui a pouco tem um Cruzeiro. Relaxa aí que daqui a pouco vamos mostrar o Cruzeiro. Relaxa. Antes, eu só dar um abraço aqui no pessoal da Fantasias Voditinha. Tá aqui, ó, voditinha.com.br, né, que nos cedeu aqui essa maravilha dessa coroa que nós estamos mandando, né? Nós somos os reis do futebol. Ô, Júnior Brasil, não há como, nós que somos profissionais, o torcedor, evidentemente, que ele é paixão demais, né? E num jogo como o de ontem é impossível você não sentir e não vibrar com o que aconteceu. Mas nós que militamos no futebol, na crônica esportiva, é impossível você não ser tomado pela emoção num jogo como o de ontem, num jogo como o do Corinthians, enfim, no jogo em que o Cruzeiro confirmou o Campeonato Brasileiro e ganhou outros títulos, naquela Copa do Brasil, do Mineirão, contra o São Paulo, naquele gol de falta do Giovani, na conquista do Galo, na Tríplice Coroa. É impossível você você militar na crônica esportiva e não se emocionar com isso. Corre sangue na veia, é impossível, Brasil. Foi mais uma página escrita de forma memorável, né, João? Histórica. Você está de parabéns por essa E você palavras. acertou seu palpite. Ah, quero ver. Você acertou seu palpite. Quero ver. Tinha nego que já tinha gravado e falado, nós vamos rodar. É aquele famoso chupa Brasil. Já tinha nego preparado. Agora você pode falar chupa. Não, quero ver, rodar ali. O Filipão já... Mas você foi muito feliz falando isso, porque realmente o Mineirão inteiro se envolveu nessa onda de energia, todos nós. Não tem como você ficar parado ante a magnitude, a grandiosidade dessa vitória. A parte tática fica até pequena. O Atlético fez o jogo do ataque contra a defesa, o Flamengo tentando marcar. O Luan, esse menino, que é algo que impressiona, a diferença, a entrega, a vontade, a torcida acordando nos momentos certos. Isso aí é algo inesquecível. E olha, muitos não tiveram o privilégio de ver isso e de estar numa final Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético de uma Copa do Brasil. Uma geração não pôde ver isso quase 30 anos depois, quando a gente teve essa chance, com Atlético e Cruzeiro em 87, não fizeram aquela final, agora a gente tem. E o que o Atlético fez, o que a torcida fez, o rádio caindo de novo, mais uma vez, no mesmo lugar, repetindo, insistindo, a entrega, a alma desses jogadores. 4 vezes no mesmo lugar. 4 vezes. E olha, News, Olímpia, Corinthians e Flamengo. E aí eu vou te dizer uma coisa, eu conversei, estava falando com um amigo meu, Giovani Fontes, ele virou para mim e falou, Júnior, vou te dizer uma coisa, foi exorcizado o fantasma do Flamengo que me atormentava à noite, que atormentava a geração vitoriosa, sim, mesmo não tendo conquistado o título, mas que geração, aquela do João Leite, do Cerezo, até do próprio Marcelo. Eles mereciam assistir isso, né? Mereciam assistir uma coisa dessa, então um fantasma foi exorcizado. E a gente fala, a gente se emociona assim, porque você disse tem sangue. A gente se emociona de ver esse momento que já vem desde 2012 do futebol mineiro, de ver a maneira como o Atlético, o Peninto comemorou, falou, já estamos aí na final, na narração dele. E aí o Atlético vai lá, emocionante. No Twitter também ele tweetou. Também. O grande Luiz Peninto, que é o narrador da Rádio Globo do Rio de Janeiro, que é simplesmente espetacular. Ele era da Rádio Tupi, foi para a Rádio Globo na saída do Garotinho, então, que aliás parece que está voltando para lá, enfim. Ele tweetou isso. Mineirão, gol, Everton, aliás, quem manda o Everton, que manda nessa porra toda sou eu. Então é o seguinte, Everton, Mineirão, gol, Flamengo na final. Se precipitou. E olha, com a narração dele disse isso também, né? Não, na narração ele falou, já estamos na final, o Flamengo agora está na final, segue adiante. Tanto que isso foi bico hoje nacional. Né? Ele disse assim, ao final, antes de passar para o repórter fazer a ponta, ele disse... Pro Flamengo perder a vaga na final só se o Atlético fizer 4. É ruim de fazer, hein? Flamengo na final. Rala, galão. Feito, né? É isso, assim, falta um pouco de tato. Teve um outro tinha feito outro dia, né? O Regis Reis, ele estava fazendo a matéria sobre a ótica do Flamengo. Que bom. Era a matéria. E aí, de repente, cara, na hora que acontece aquilo, ele estava atrás de mim. Ele estava assim, agora minha cara não está sendo mostrada, mas aquela cara, a expressão é essa, me desculpa. Vai mostrar agora, vai mostrar mais broxada do mundo. É verdade. E ele mudou a ótica? E aí ele teve que mudar a ótica e ir para a torcida. Então é fantástico. Agora aquilo ali é algo que filhos, netos vão contar. Olha, vai ser a historinha
que em vez de você falar de boi da cara preta, você vai contar mais esse grande feito do Dilmara, se fosse feito um filme em Hollywood, hoje, nesta quinta-feira, e o roteiro fosse a história do Atlético de Libertadores e Copa do Brasil até aqui, porque a Libertadores ele ganhou, a Copa do Brasil ele tem o maior rival contra ele na final. Mas se fosse um roteiro de um filme contando essa história até aqui, você acreditaria? Não. Agora, como não acreditar, né? Porque parecia, a história, se você contar, parece que você tirou mesmo de lances históricos. E, na verdade, ela acontece com a gente todos os dias. A gente tem visto o Atlético fazer isso o tempo inteiro. E sabe o que é mais bacana nesse contexto todo que a gente acompanhou desses 2 jogos históricos, né? Que a gente pôde acompanhar, o do Cruzeiro e do Atlético. O mais bacana é saber que a gente consegue mostrar efetivamente para o Brasil que o melhor futebol é o praticado em Minas. Eu acho que todos aqueles questionamentos que se faziam, a gente acompanhou as mesas redondas durante toda essa semana. Uns diziam assim, o Cruzeiro não vai passar porque o Santos lá é difícil. Outros diziam, o Atlético não vai passar porque a diferença é muito grande. Então, eu acho que essa consciência de que realmente é preciso olhar para essas montanhas de jeito diferente. É preciso saber que o futebol mineiro chega e chega para ficar, independentemente do que está acontecendo, independentemente do que acontece nos outros estados, de quem está seguindo, de quem está chegando. Isso é uma realidade dentro de Minas Gerais. E vou dizer mais, dos jogos que emocionaram todos os nossos companheiros nacionais e internacionais nos últimos tempos, em se falando de futebol brasileiro, vieram de Minas Gerais. Pelo grande futebol que o Cruzeiro apresentou desde o Campeonato Brasileiro do ano passado, pela Libertadores conquistada pelo Atlético, pela forma como o Atlético andou virando esses últimos jogos, as grandes emoções vividas pelos narradores brasileiros estão em Minas Gerais, sim. Os outros times, as outras histórias, que seja... O Atlético conseguiu eliminar os times com as 2 maiores torcidas do Brasil. Com as mais tradicionais, com as maiores rendas. Dá mais que eleitor da Dilma. Exatamente. Ganhou a eleição sozinho. É verdade. E digo mais, com esse crescimento da informação, e aí vamos fazer uma globalização em cima disso. Hoje você faz um jogo com o quê? 20 câmeras? Em média? Sim. Às vezes até umas 20 câmeras, não, de 12 até mais. a 20, mais ou menos, uma transmissão fora normal. as câmeras que estão ali nas mãos dos torcedores através dos seus smartphones. Então são câmeras e mais câmeras, são câmeras dos smartphones, são, enfim, é muita gente para constatar o erro. Dificilmente alguma coisa fica impune hoje em dia numa decisão. Até a arrogância então, meu amigo, se não fosse pela mãozinha da arbitragem ao longo da história, nós teríamos mais títulos aqui em Minas. Porque coisas vergonhosas aconteceram. Sem dúvida. Mas até quando ganha vai ficar nesse chororô? Sim, porque agora é mais difícil fazer. Não estou dizendo que não aconteça, é mais difícil fazer. Então o árbitro vem aqui com o Mineirão lotado, ele vai pensar 2 vezes antes de fazer alguma coisa para beneficiar o clube. Claro. Entendeu? Então, agora, o árbitro, quando ele quer complicar também, ele não complica dando um pênalti, não. Ele vai amarelando. Minando amarela um aqui, amarela outro. E aí deixa um nervoso aqui, outra colar. E vai segurando o jogo e aí vai levando o atleta toma o cartão, é expulso, e aí ele vai mexendo. Mas ontem o Daronco, a gente critica tanto a arbitragem aqui. Eu achei a arbitragem do Daronco ontem muito boa. Ele se posicionou muito firme em todos os lances. Eu só acho que teve um bate-rebate na área do Flamengo. Aliás, eu só acho que o Carlos sofreu um pênalti no primeiro tempo. Também acho que todo mundo prestou atenção na empurradinha com a mão. Mas ele foi calçado por baixo. Olha aqui, gente. Eu tenho... Segura pra mim, Cadu, por favor. Hoje eu tô sentindo que você tá tenso. Espera que nós vamos conversar. Eu tenho muito prazer, e que prazer em dar esse recado para você. E eu vou te fazer uma pergunta aqui. Atenção, Vanderlei Luxemburgo. Só entre nós dois, como é que anda a sua vida sexual? Principalmente, alô Everton, alô Luiz Perido, grande narrador. Como é que anda a sua vida sexual? Está sem graça, não está acontecendo? Depois de ontem, acredito que tenha ficado mais difícil, é ou não é? Está se sentindo para baixo? Eu vou indicar para você esse produto aqui, ó. É o Forte-Erete. Muitos relacionamentos acabam por causa da questão sexual, mas ele veio para mudar a sua vida. Ele mudou a vida do Luan Doidão. Ele mudou a vida de Diego Tardelli, até do Michael Suel, rapaz, mudou. O Michael Suel ontem fez gol, o Dátoro tá tomando, né? O William, rapaz, com costela quebrada, foi lá ontem, tomou uma caixa de Forte-Erete, né? Então voltado para a disposição sexual, faz efeito por até 72 horas, você vai virar um sex machine, mas preste atenção, você tem que pegar seu telefone e ligar no 3401-6800 e se informar sobre o produto. Como é natural,
todo mundo pode tomar. Então é o seguinte, ligue 34016800, peça já aí na sua casa ou no seu trabalho esse produto aqui, Forte Erete. Ele vai devolver aquele ânimo, vigor, disposição que você perdeu. E eu tenho certeza que ontem, depois do jogo, ninguém fez bonito, porque não dá, a naftalina fica muito alta e nem com Forte Erete você consegue. Mas agora, meu amigo, com os ânimos mais calmos, você vai tomar e vai virar um sex machine. Para você, Vanderlei Luxemburgo, esse é seu. Essa é boa, cara. É boa. Foi no sufoco também. O Cruzeiro chegou. Aliás, ontem foi sensacional, né? Eu já contei isso aqui. 0-0, Cruzeiro. 1-0, pênalti. 1-1, Cruzeiro. 2-1, Cruzeiro. 3-1, Santos. 3-2, Cruzeiro. 3-3, Cruzeiro. Essas variações, essas nuances do jogo do Cruzeiro também. Deixou a torcida alucinada. Cruzeiro chegou a estar eliminado, né? E na raça conseguiu o empate. Pega o Galo na final. Vamos aos lances e a gente comenta aqui. Vamos lá. Bom, a chuva caía, né? O Santos estava lúcido, o Santos estava bem, Dimara. Isso. Mas é aquilo que a gente disse aqui ontem, né? Dificilmente no encontro dos dois melhores ataques, não teríamos um jogo de muitos gols. O jogo de muitos gols aconteceu e como o Cruzeiro havia marcado e o Santos não aqui no Mineirão, o Cruzeiro está lá. E o que a gente falou, né? Um jogo muito difícil para o Cruzeiro, mas o Everton, o Cruzeiro desde o início foi prejudicado pelas intempéries, vamos dizer assim, né? A chuva, a contusão do Dedé, ou seja, o Marcelo foi obrigado o tempo inteiro a estar mexendo no sistema tático e naquilo que ele tinha escolhido como história para esse jogo, tendo a vantagem de 1-0, que a gente disse desde o início que era uma vantagem pequena em relação ao que ele ia enfrentar na Vila Belmiro. Eu achei que o Cruzeiro tinha que ter ido um pouco mais à frente, achei que ele esperou um pouco mais o Santos, e os meninos do Santos, efetivamente, a gente falou sobre isso, né? Quais serão esses meninos que vão entrar em campo? E era um time muito veloz, um time muito rápido, que fez com que o Cruzeiro tivesse dificuldades para poder alimentar aquilo que ele achava como jogo. E vou te dizer mais, Everton, foi um jogo de muita superação. A gente falou do William, da questão da costela, mas vários jogadores do Cruzeiro tiveram problemas. O Marcelo Moreno, que acabou fazendo o gol, e a gente comentava com ele no final de semana sobre essa questão do gol que estava demorando para sair, terminou o jogo mancando, acabado, ou seja, foi uma entrega geral. Para quem tinha alguma dúvida de que o Cruzeiro queria tanto chegar nessa final da Copa do Brasil, que tinha possibilidade de priorizar uma ou outra competição, esquece. Porque o que eles fizeram ontem na Vila Belmiro, a forma como eles se comportaram, a forma como eles mostraram que queriam estar nessa final, e sem saber, na verdade, quem era o adversário, que você pode falar assim, se eles viram que era o Atlético, eles podiam ter mudado. Não sabiam. Inclusive, acabou o jogo do Atlético, continuou o jogo do Cruzeiro, todo mundo ainda ficou assim, sem saber se ia dar mesmo o Cruzeiro, se estava efetivamente era o que ia acontecer. Então, ele mostrou que ele não priorizou nada e que foi com tudo para as duas. O que vai ser o resultado disso é o que a gente vai ver nessa semana. Porque o calendário faz com que o jogo de imediato já aconteça, uma decisão de vaga de Copa do Brasil, uma decisão de final de Copa do Brasil, jogos importantes no Brasileiro, onde ele também está liderando. Então, o que aconteceu ontem vai ter reflexo e preocupa a contusão do Dedé. Agora eu pergunto a você sobre a questão da contusão do Dedé. Vocês tiveram mais informações? Você teve alguma informação, o Brasil? O exame vai ser feito sobre aqui, a gravidade, né? se ele joga ou se não joga, de imagem. Na transmissão da TV hoje, da TV ontem, eu acompanhei, gravei e vi depois, quando cheguei do Mineirão, estavam falando que não era uma coisa muito grave, né? Mas o depoimento definitivo, digamos assim, do departamento médico ainda não aconteceu. O Brasil, você acha que o Cruzeiro perde muito caso o Dedé não vá para as finais ou não necessariamente pelos zagueiros que tem, Manuel, Bruno Rodrigo voltando e a regularidade do Léo? Essas peças de reposição que o Cruzeiro tem são de muita qualidade. E tem até uma cena interessante no jogo, na hora que o William marca o gol, Marcelo Moreno, o William também pra pular em cima dele. É verdade, é verdade. Quase cai, eu vou atropelar esse menino e ainda tá com a costela arrebentada. Olha, sensacional, da mesma forma que a gente falou, um resultado histórico, fantástico, sensacional, pela maneira como o Cruzeiro correu atrás, teve a dificuldade, lutou, a importância de fazer o gol. Olha o estado, olha a situação, a dificuldade, gente, o Santos foi pra cima, fez um placar e uma vantagem incrível. E aí a gente vê
a chegada do Ceará, a gente vê a entrega do Willian, do Marcelo Moreno. Para mim, no lance, para mim, não foi pênalti. Também achei que não foi, não. Para mim, não foi pênalti, então o Cruzeiro foi prejudicado pela arbitragem. Para mim, é um lance difícil, mas eu não daria ali aquele lance do pênalti, porque eu não consegui ver o toque. Então, para mim, o Cruzeiro foi prejudicado. O Cruzeiro que mostrou aplicação, vontade, raça, também resultado, classificação sensacional do Cruzeiro, da mesma forma que a gente falou do Atlético, naquele momento a gente tem que ter a mesma coerência de também falar e enaltecer essa classificação do Cruzeiro, sem dúvida, os dois melhores times do Brasil. Credenciados a essa final, determinados a essa final. O Cruzeiro, sinceramente, em momento algum do jogo, eu juro para vocês, em momento algum do jogo, eu imaginei que o Cruzeiro ficasse fora da final. É mesmo? Mesmo com os 3-1 do Santos, mesmo vendo que o Cruzeiro desequilibrou-se em determinados períodos do jogo, mesmo perdendo muito jogadores nervoso, e tal, muito nervoso. Mas aí eu vi a lucidez do Henrique, né? A inteligência do Goulart, o Willian ontem jogou uma partidaça. E, aliás, o Willian com costela quebrada foi fundamental lá, e o Luan com costela quebrada fundamental aqui. Então vamos quebrar a costela da rapaziada, né? Então, quebrar de todo mundo. Carlos Rubens de Orleans e Bragança Doné. Fale-nos sobre o jogo, fale-nos taticamente do jogo, que eu sei que você gosta de falar isso. Como hoje eu estou bem, estou em paz comigo, em paz com as pessoas. Hoje você fala o que você quiser, no tempo que você quiser. Olha, taticamente... Mentira, tá? Tá, o Cruzeiro, você me corta então quando for. Taticamente o Cruzeiro jogou no seu esquema usual, bem típico, no 4-2-3-1 ali, com os dois volantes. O Everton Ribeiro pela direita, o Ricardo Goulart centralizado ali armando, pela esquerda o Willian. Lá na frente, o Marcelo Moreno, o Santos adotou um esquema parecido. Os times jogaram de forma espelhada, os dois volantes do Santos, o Arouca e o Alisson. Quem armava centralizado, Lucas Lima. Pela esquerda, o Rildo. Pela direita, o Gabriel. E lá na frente, o falso 9 jogou como centroavante, o Robinho. Achei que o Cruzeiro não fez uma partida brilhante, mas não achei que o Cruzeiro foi mal, não. Vi muita gente criticando, depois acompanhando a partida integralmente. Não achei o Cruzeiro tão nervoso assim também. A partida foi de menos chances de gol do que o jogo do Mineirão. Claro, todas as chances de gol do Mineirão do Galo, mas o jogo não foi tão aberto assim, apesar dos gols. Os goleiros não fizeram tantas defesas assim. E achei o Cruzeiro em boa parte do jogo tranquilo. Para mim, no segundo tempo, em alguns momentos, faltou para o Cruzeiro atacar um pouquinho mais. Colocar o pé no acelerador, não no sentido da raça, porque isso o time mostrou o tempo todo, mas no sentido de ser um pouquinho mais incisivo na tentativa de criar chances de gol. Mas fora isso, achei o Cruzeiro até tranquilo, controlando o jogo na maior parte do tempo, com o Santos também não criando tantas chances de gol. Assim, quando fez, aí sim o Cruzeiro ficou apertado, mas depois também conseguiu ser eficiente. Não criou tanto assim, e quando foi lá, conseguiu fazer os seus gols. Não achei pênalti, mas esse lance, gente, é o tipo do lance que os xiitas de plantão, os donos da verdade, têm que baixar a bola aí, porque você conversa com a imprensa inteira ontem, 50% para cada lado, especialistas bem divididos. Então, não dá. Para mim não foi pênalti, até porque agora está todo mundo dividido. O argumento das pessoas que defenderam se você diz que é pênalti, o cara vai, que você torce pro Cruzeiro. Mas você diz que não é, como ontem eu postei no Twitter, que eu achava que havia acontecido pênalti, que o Léo foi só no corpo, que foi o Gabriel. O quê? Que disputou o lance? Foi o Gabriel. Foi só no corpo do Gabriel, cara. Seu imbecil! Não sei o quê. Não, o lance é difícil. É o que eu penso. No primeiro jogo. Eu tô aqui pra fazer isso. Eu não sou pago. O que você acha, Cadu? Não vou falar não, porque eu não quero me dispor. Então dá licença. Sai que você não serve pra trabalhar aqui. No primeiro jogo, não é questão de concordar ou discordar. O Cruzeiro foi amplamente prejudicado porque houve um gol anulado ali de forma bem equivocada, né? Que não dá nem pra discutir. Agora, dessa vez, um lance difícil, 50% para cada lado. O argumento que eu acho é que as pessoas que defenderam que foi pênalti dizem que houve a mão ali do Léo no peito do Gabriel. Isso de fato aconteceu. Mas para mim não foi o suficiente para deslocar o jogador, e é quase um movimento natural ali da luta por espaços, um movimento instintivo ali, porque aconteceu o rebote. Você acha que o Fábio falhou no lance, Cadu? Tem a bola molhada, né? Pra você dar o desconto. Tem o Aranha também. O próprio gramado ali mostrou como estava. O Aranha também no primeiro gol soltou uma bola que caiu no pé do Marcelo Moreno. Então, acho que você tem que utilizar o mesmo raciocínio para os dois. Ou os dois falharam, ou nenhum dos dois falhou. Vou dar um desconto pela classificação. Olha, que aliás, se botar um bigode em você, você fica a cara do poderoso Castilho. Olha aqui.
As camisas de Atlético e Cruzeiro, as camisas oficiais, sorteio, presente da Loja do Galo para você. Aliás, da Loja do Galo. É porque eu estou olhando lá na tela, lá e Loja do Galo. Aliás, a inauguração sábado agora, a partir de 11 da manhã, com o Galão Charanga aqui no bairro Buritis, vai bombar. Felipe Junqueiro, Super Narego, estará lá com o Davizão, entendeu? Então tá aqui, ó. E também a Loja Maior de Minas te parabenizando. A Loja Maior de Minas te oferecendo essa camisa aqui. Você que é torcedor fanático, então você vai fazer o seguinte: 72250, você envia MG, dá um espaço, o time que você torce, o sorteio sai daqui a pouco, no final desta edição, e você pode buscar a camisa do Galo aqui. Aliás, amanhã, né, Felipe? Desculpa, é amanhã então. É amanhã então, tá? A gente divulga os nomes. Você busca aqui na Band, ou se quiser pegar lá na loja também do Galo no Buritis para conhecer a loja, pode ser. E a do Cruzeiro você busca nas lojas Maior de Minas. A gente vai ouvir agora o Marcelo Oliveira. Só antes, Felipe, deixa eu só dar um giro aqui numa coisa que eu tô doido para perguntar para os meus comentaristas aqui. Eu começo com você, Edmara. O Atlético já divulgou que, independente da ordem dos manos, o jogo será no Horto. O que você pensa disso? Eu já ouvi os argumentos da diretoria do Atlético para a questão de ser no Independência, mas eu continuo achando, e eu sou sempre favorável, eu acho que se virem, dessem o jeito que fossem, mas os dois jogos teriam que ser no Mineirão e com as duas torcidas presentes. Eu acho que é um fato histórico que está acontecendo com Minas Gerais, são as duas equipes numa final de uma competição nacional. Eu acho que seria lindo para a gente poder ver o Mineirão dividido com as duas torcidas. Eu sei que os clubes não aceitam porque vai conversar com a polícia, vai conversar com o Ministério Público, eles falam que o problema é dos clubes e os clubes não vão assumir essa responsabilidade. Mas eu acho que estava na hora do governo do Estado, sabe? Do pessoal se unir e falar, não, é uma final histórica, é um jogo histórico, vamos fazer no Mineirão, com as torcidas divididas, vamos levar todo mundo para essa grande festa. Que se dê a condição de segurança. Isso não é obrigação dos clubes, isso não é obrigação dos torcedores, isso é obrigação do governo. Segurança é do Estado. É direito. Não, mas eu estou dizendo que isso também vai pegar, porque o dia que eles resolverem, mesmo que o Calil isso não vai nem entrar em questão por causa do que o Júnior vai falar. Mas eu estou dizendo assim, a minha opinião é que teriam que ser os dois jogos no Mineirão com as torcidas divididas. É só e o mas a chegar numa final de Copa do Brasil, as duas também eram só. Júnior Brasil, eu gostaria de ouvi-lo, porque se nós não conseguirmos promover um jogo de futebol, aliás, dois jogos, em paz, contando com a colaboração do Estado, da Polícia, do Ministério Público, dos clubes, da Federação, então nós temos que fechar. Nós temos que fechar e encerrar as atividades. E vamos promover outra coisa. Vamos fazer torneio de bola de gude, finca. Agora, ó, conversamos hoje com o presidente Calil. Não dá também, não. E ele deixa o seguinte ponto de vista, e para mim... Você conversou com quem, desculpa? Com o presidente Alexandre Calil. Ah, tá. E nós temos um entendimento... Ele te atendeu? Que é o seguinte. Ele não atende. Primeiro, ele tem o direito de jogar onde ele quiser. Isso é fato. Ele pode escolher onde ele quiser. Claro. O mando dele ele pode mandar até para Juiz de Fora. Ele te atendeu, você falou que era o Júnior Brasil da ESPN. Claro. Por isso que ele te atendeu. Não, tá certo. Então. Ô, Calil, ajuda, Calil. Fala com a gente, Calil. O povo, o torcedor quer saber. Liga pro Calil aí pra mim, Felipe. Vamos ver se ele atende. Fala que é da Fox também, ele atende. Fala que é da Fox, da ESPN, talvez ele atenda. Olha, só pra dizer os argumentos. Ele, inclusive, também gravou junto com a Itatiaia. Primeiro, tem direito de jogar onde ele quiser. E aí vem o ponto que eu entendo que ele está certo. É direito dele. O que ele está buscando? Por que ele busca a independência? Critério técnico. O Cruzeiro ainda não ganhou no Independência. Ele está se pautando no critério técnico. Aí vem o argumento. Vai perder dinheiro, uma grande grana. Não, se ele for campeão, ele ganha como campeão 3 milhões a mais do que o vice-campeão. Ou seja, o que ele perder na renda... isso, intangível ali. Mesmo o que ele perder na renda, ele ganha na premiação. Agora, quanto vale uma Libertadores? Aí ele se oficializa na Libertadores. Quanto vale essa Libertadores? Vale uma fortuna.
É incalculável. Então, mas a vaga da Libertadores. A vaga da Libertadores ano que vem. Além do que ganha, tem a vaga, né, essa vaga da Libertadores. Não, porque a Libertadores pode ir de tudo. Não, pode ir, mas eu digo, aí você oficializa essa agora. Então a gente tem que entender, ele está se pautando no critério técnico, e esse critério técnico, se o Cruzeiro não venceu lá, e o Atlético tem bons números no Mineirão. E no critério técnico do Atlético se dá super bem no Mineirão também. Ele se dá super bem no Mineirão, ou não dá? O Atlético tem o direito de jogar onde ele quiser, o Cruzeiro joga onde ele quiser. Eu também acho que tem o direito. Eu estou dizendo que o critério técnico tem dos dois lados. Não, o Atlético tem que buscar, assim como o Cruzeiro. E o ingresso vai ser uma fortuna, né, no Independente? O ingresso, assim como foi na Libertadores, os ingressos serão muito caros. Mas eu acho que é aí, cara, eu gostaria muito que fosse no Mineirão, com torcida 50-50, o ingresso a 50. Mas eu não pago as contas. Eu não pago a conta dos clubes. Eu não pago a conta dos clubes. Então, eu entendo o posicionamento do Calil, embora ele não queira falar com a gente, entendo o posicionamento do Gilvan perfeitamente. Eu não pago a conta dos clubes, eu não sei o que custa, o que tem que levantar de dinheiro, o que representa tecnicamente, porque eu não acredito que o Calil tenha definido isso sozinho. Não, ele deve ter sido ele se reuniu com o Levi, com todo mundo, até mesmo com os jogadores. E aí? O que vocês acham? Não, vamos para o outro. E aí vai. Agora, por outro lado, eu entendo também, embora não acho que seja a melhor alternativa, que o ingresso, numa situação como essa, que é sui generis, e a gente não sabe quando é que ela vai acontecer de novo, que os ingressos sejam caros. Eu não acho que seja legal, mas entendo o clube cobrar caro, porque é uma única oportunidade. Pois não, Cadu? Não, eu sou totalmente contra, de forma geral, a elitização no futebol, os ingressos muito caros, mas desta vez, a não ser um exagero muito ali exacerbado, dá para compreender porque o espetáculo é melhor, é uma coisa histórica, é diferente, então tem que ser mais caro. Eu acho que nessa história aí dos mandos, Mineirão, Independência, as pessoas têm que separar as perspectivas próprias e as perspectivas do amante do futebol, daquele que quer enxergar o espetáculo, da cultura do futebol, da cultura de arquibancada, de a gente que vive o futebol desde sempre, da análise mais pragmática visando o título, visando o futebol. Individual. Então, olhando pelo lado da poesia, de quem curte o futebol, é claro que o sonho é ver 2 jogos no Mineirão, 50% para cada lado, mais do que isso. Quem chegar primeiro compra mais, porque até isso é mais legal, né? Ver, às vezes, uma torcida está mais empolgada, chega e compra um pouco mais, que também é um sabor muito diferente, histórico, de quem vive o clássico há muito tempo. Isso era sempre muito discutido, quem vai mais. As pessoas acompanhavam as vendas. Então, nisso, é claro que eu gostaria. Agora, acho mais do que compreensível a decisão do Alexandre Calil. A pessoa pode concordar ou não, pode ter uma preferência ou não, mas até acompanhei a entrevista dele de manhã na ESPN, e achei que ele falou muito bem. Também no Sport TV, né? Falou no Sport TV, falou na Fox. O critério do Alexandre Calil está sendo estritamente esportivo. Até teve um argumento, você falou muito bem, mas teve um argumento ali que ele utilizou, que o Cruzeiro joga no Mineirão, o Cruzeiro conhece muito o Mineirão. Aí, num aspecto que transcende um pouco a questão do mando, a questão das torcidas. Mas o Atlético virou... Segura aí pra mim, corta o microfone, que agora eu vou falar da sua... Preste atenção, agora eu vou falar com você que possui uma moto, um carro de passeio, precisa proteger seu bem e claro, né, a Associcar Proteção Automotiva tem a proteção que cabe no seu bolso. Com a Associcar, seu veículo fica protegido contra, atenção, contra furto, roubo, colisão, perda total, fenômenos da natureza. A Associcar também, meu amigo, te dá assistência 24 horas em todo o Brasil, com direito a táxi, hotel, chaveiro, reboque, auxílio pneu furado, auxílio combustível, pane elétrica, mecânica. Além de tudo isso, a Associcar tem proteção adicional de faróis, retrovisores, contra terceiros, assistência familiar, assistência à saúde, vida, funeral e reboque também, ou seja... É barba, cabelo e bigode. É clínica geral lá na Associcar. 31-3353-4540, você de todo o estado. 31-3343-4540 ou pela associcar.com.br. Você que ligar agora e se tornar um associado, vai concorrer a uma camisa do Galo ou uma camisa do Cruzeiro, mas precisa se associar. Então você vai acessar o associcar.com.br
ou ligar o 33534540. Eu vou ali ligar na Socicar, 2 minutinhos só, a gente volta para a sequência dos donos da bola, histórico na televisão mineira. Até já.